Tertúlia. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos novamente à Tertúlia Conscienciológica. Hoje é dia 7 de abril de 2021, uma quarta-feira. O verbete de hoje é de número 5542, tem 5 páginas, 51 logias e 8 máximos. O título do verbete é Antipolarização Política e a especialidade Politicologia. O verbetógrafo de hoje é o professor veteraníssimo, consciência terapeuta, Ivo Valente. Bem-vindo, Ivo. E nós vamos fazer agora alguns destaques, mas antes vamos à mini biografia do professor Ivo Valente. Ele é graduado em psicologia, é graduando em história, especialista em docência do ensino superior, mestre em saúde pública em região de fronteira, é brasileiro, natural de Florianópolis, Santa Catarina, voluntário da Conscienciologia desde 1991, docente de Conscienciologia desde 1996, geneticista desde 2000, EPICOM desde 2019, coautor dos livros Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, de 2012, e Gestações Conscienciais, volume 2, de 1996. O verbete de hoje está muito rico, temos vários máximos, várias sessões com detalhes que mostram um aprofundamento, um detalhismo muito grande acerca do tema. Nós vamos começar a destacar agora alguns itens. A definologia, nós temos o seguinte: a antipolarização política é a atitude da consciência lúcida, homem ou mulher, fundamentada no autodiscernimento e na cosmoética, de evitação dos extremismos e dos radicalismos políticos doentios presentes na sociedade intrafísica. A tematologia é tema central neutro. Na personologia, a gente destaca o seguinte: o holopensene pessoal da interassistencialidade, os benignopensenes, a manutenção da lucidez perante as ondas holopensênicas das agitações das massas, a criticidade perante a oclopensenidade presente nas multidões sem lucidez, a autoconsciência da negatividade holopensênica das corridas eleitorais. Na fatologia, a gente aponta a antipolarização política, as repercussões dos posicionamentos políticos, a inteligência contextual, o uso crítico e cosmoético das redes sociais, a evitação da exaltação dos ânimos em nome dos partidarismos, a condenação veemente de qualquer tipo de violência sectária, o repúdio cosmoético aos discursos de ódio, a autoconsciência das consequências das manifestações políticas, a crítica fundamentada aos negacionismos históricos. Na parapatologia, a gente aponta também a projeção lúcida interassistencial sem sectarismos no auxílio às mais diversas consciências, a necessidade do universalismo na interassistência interdimensional, a central extrafísica da fraternidade. Em principiologia, a gente aponta o princípio de, na dúvida, abster-se, o princípio de não pensenizar mal de ninguém, inclusive dos políticos. E na argumentologia, ele faz uma listagem bem rica, que penso que vai também, né, aprofundar os debates. Ele coloca 10 itens como para profilaxia a evitação das polarizações políticas radicais. Alguns itens ali, 10 itens, a gente destaca a convivialidade, história, interassistência, pacifismo e princípio. Na remissiologia, temos 15 itens e a gente especifica aqui: autoaprendizado parapolítico, binômio admiração-discordância, ego político cosmoético, política autoevolutiva, síndrome da dominação. Na frase enfática, a gente tem o seguinte:
a antipolarização política é condição fundamental para a consciência lúcida vivenciar a interassistencialidade de maneira mais ampla e universalista, sem sectarismos partidários. Na questionologia, o verbetógrafo coloca duas perguntas. Você, leitor ou leitora, aceita o desafio de vivenciar a antipolarização política no mais diferentes contextos? Você já consegue ter posicionamentos políticos autodiscernidos, fundamentados na cosmoética? A bibliografia, ele coloca 3 emissões bibliográficas. Agora nós vamos passar a mega análise da equipe da Enciclosapiens. Nós temos o seguinte: atitude, evitação, profilaxia, compreensão, interassistencialidade, anticonflitividade, policarmalidade, partidarismo, diálogo, discernimento, liderança, preconceito, autodiscernimento, responsabilidade, cidadania, antissectarismo, universalismo, conciliação, cosmoeticologia, politicologia. Então, professor Ivo, bem-vindo novamente. Obrigado. Como é nossos precedentes, conta um pouquinho dos bastidores, a ideia de escrever o verbete, suas experiências. A ideia de escrever o verbete partiu de algumas das minhas vivências nas redes sociais. O que aconteceu? De vez em quando, nas redes sociais, eu fazia determinadas críticas a figuras públicas e a figuras políticas. E eu comecei a ver que isso não estava sendo positivo. Isso estava contribuindo para o acirramento de ânimos, estava contribuindo para as pessoas entrarem em guerra na minha timeline do Facebook, e estava uma situação assim que não era definitivamente positiva. Tá? E conversei com algumas pessoas, inclusive o Luiz é uma das pessoas que conversou comigo, não foi só ele, outras pessoas conversaram a respeito dessa questão de você ter um certo... você tem uma certa representatividade, independente de que contexto seja ligado a essa representatividade, e você começa a expor determinados posicionamentos políticos em determinadas situações, isso pode criar uma barreira interassistencial com pessoas que pensam diferente de você. E, às vezes, uma barreira interassistencial que não tem... Veja bem, você poderia ajudar uma outra pessoa e, em função dela saber que você pensa politicamente diferente dela, etc. e tal, hoje, nesse clima polarizado que está no Brasil, você acaba criando uma barreira interassistencial com algo que, às vezes, sendo que o conteúdo da interassistência não tinha nada a ver com política. Tá? Ou seja, você criou uma barreira, poderia ajudar uma determinada pessoa, uma determinada como sim, e, em função de um posicionamento político afoito, como foi no meu caso, você cria uma barreira interassistencial que não fica bacana, ok? Nessas questões aí, com essas críticas que eu fazia, às vezes eu continuo mantendo meu pensamento com uma série de coisas, mas eu acho que o discernimento para determinados posicionamentos, eu acho que eu estou um pouquinho mais maduro, tá? Pelo menos eu estou fazendo força nesse sentido para ficar cada vez mais maduro. Houve também uma influência de um contexto histórico. Isso eu já pensava antes desses acontecimentos que eu acabei de falar. Foi o assassinato da Rosa Luxemburgo no final da Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra já estava acabando. Aquele assassinato da Rosa Luxemburgo criou um problema de polarização na Alemanha do pós-Primeira Guerra, em que as pessoas não conversavam mais, simplesmente já partiam para a violência política. A polarização que aconteceu naquele contexto pós o assassinato da Rosa Luxemburgo foi uma das coisas... gente, é uma polarização, essa que a gente vivencia hoje, não chega nem perto, nem 1% do que foi aquela polarização pós a dessoma da Rosa Luxemburgo. O que aconteceu? Sociais-democratas e comunistas na Alemanha não conversavam mais. Houve um corte total de relações, ok? Foi exatamente em função dessa polarização entre esses extremos, ok, que o nazismo cresceu. Foi a brecha que deu para o nazismo crescer e tomar depois o poder na Alemanha. Então, esse foi um exemplo histórico que sempre me chamou muito a atenção. Tá? E o Richard Evans, que é um dos historiadores, os livros dele estão lá na Holoteca, eu doei lá para a Holoteca. Ele comenta muito bem essa situação do que aconteceu
na Alemanha pós-Primeira Guerra, ainda não é a Alemanha nazista, mas que criou um clima de banalização da violência política. A violência política na Alemanha pós-Primeira Guerra ficou uma coisa extremamente banalizada, ficou uma coisa extremamente com discurso de ódio para tudo quanto era lado, ninguém conseguia conversar, o clima de antagonismo, nesse caso, o antagonismo doentio, patológico, era super, hiper exacerbado. Tá? Então, tendo esse exemplo histórico, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e tendo as minhas próprias vivências, inclusive com os meus próprios erros, eu estava na TENEPS, um dia no finalzinho da TENEPS, eu tive essa ideia, tá? Eu lembrei dessa ideia de antipolarização política. E eu acho que eu estou, digamos assim, eu sou, nesse caso, ainda um evoluciente em remissão, ok? Estou fazendo força nesse sentido, tá? E algumas coisas eu acho que estou melhorando, outras eu acho que eu ainda tenho que melhorar bastante. Basicamente, foram essas as duas situações, uma que eu já pensava há mais tempo, mas a que influenciou foi a mais recente, essa questão das redes sociais. Tá. O professor Ivo, comenta um pouquinho isso que você especificou a respeito da Alemanha nazista, porque você, para quem não sabe, seria bom contextualizar que você estuda há muito tempo, né, a questão aí do nazismo, por indicação do próprio professor Valdo na época, né? Exato. Eu, inclusive, tem um curso que é ministrado pelo CAEC, Nazismo, Análise Crítica sob a Ótica da Conscienciologia. Esse curso já aconteceu 2 vezes em Foz e aconteceu uma vez em Florianópolis, uma parceria da Autocognitivos com o CAEC. E aí, essa é uma atividade que a gente está desenvolvendo já há bastante tempo, ok? O professor Valdo motivou, incentivou muito a gente nessas leituras dos livros que eram ligados ao nazismo. Eu li muito a respeito disso. Foram dezenas de livros a respeito dessa situação. No curso lá do nazismo, inclusive, a gente faz com dedado em fósforo, a gente coloca todos os livros em mesas, pelo menos uma parte dos livros, uma parte considerável dos livros, mas não chega a ser 100%, dos livros nas estantes que ficam lá nas estantes não, nas mesas com dedado o curso. Na última edição do curso, que foi no auditório do CAEC, nós colocamos algumas mesas lá, em paralelo ao auditório, né, nas paredes, e o pessoal pôde, inclusive, verificar lá os livros que foram estudados, lidos, e já tem alguma coisa. Eu já escrevi alguma coisa nesse sentido que eu tenho que depois agilizar mais. Eu tenho bastante coisa já escrita. O material do curso é forte. Já que você perguntou, eu vou aproveitar e fazer um gancho. Ô, Ivo, não sei, agora voltou. É que a imagem tinha travado. Pode prosseguir aí. De vez em quando, o que acontece? Houve uma pessoa que foi muito influenciada por esse processo de polarização que me chamou muito a atenção. É um almirante da Alemanha, ele era chefe de submarino na Alemanha na Primeira Guerra. Esse cidadão foi extremamente influenciado por esse processo de polarização. Para quem não sabe, eu estou falando do Canaris, tá? O almirante Canaris. O que aconteceu? Quando ele estava no final da Primeira Guerra, o submarino dele já estava voltando para a base naval dele. Quando ele estava voltando para a base naval estava vivenciando uma espécie de revolução comunista. Okay? Os comunistas tinham feito um movimento ali de tomar o poder no finalzinho da Primeira Guerra, okay? Que não deu certo, não foi para frente. Ele viu, e ele era um alemão extremamente conservador. Tá? O nome dele é grego porque é em homenagem ao almirante grego da antiguidade. Tá? Nem sei se é da antiguidade, mas é em homenagem ao almirante grego. E ele chegou lá, mas ele era alemão. Ele chegou no porto, viu aquela bandeira vermelha lá, digamos assim, porque os comunistas tinham tomado lá o porto, aquilo deixou ele danado da vida. Ele entrou nesse processo de polarização extremo, tanto que se suspeita que ele ajudou no assassinato da Rosa Luxemburgo. Há uma suspeita grande nesse sentido, que ele tem ajudado, não tem uma comprovação clara, mas com certeza ele estava envolvido nos bastidores que acabaram matando a Rosa Luxemburgo, que era uma líder comunista. O que aconteceu? Ele depois apoiou, inclusive o Hitler, apoiou o nazismo, etc. Ele entrou de onda na polarização. Até o momento que a Alemanha invadiu a Polônia na Segunda Guerra Mundial. No momento e daí ele começou a ver o que os nazistas estavam fazendo com os judeus na Alemanha. Tá? Aquilo, o arrependimento deve ter batido profundamente. Eu imagino, eu não tenho como afirmar isso categoricamente. Mas a partir daquele momento houve um divisor de águas. Ele começou a conspirar, quase que abertamente, contra Hitler.
Tá? Tanto que ele acabou sendo depois, ele acabou sendo denunciado, encontraram ele, deram um jeito nele, e ele, no final da Segunda Guerra Mundial, quando já estava preso já há algum tempo, ele foi condenado à morte, ele foi executado, porque os nazistas, no ano de 45, foi uma loucura muito grande. Todos os inimigos deles que ainda estavam presos, eles resolveram matar. Tá? Foi uma coisa muito séria o que aconteceu dentro daquele contexto. Ele morreu dentro desse contexto. Ele é um exemplo, na minha cabeça, da elencologia das diversas personalidades que eu estudei no nazismo. Eu vejo ele como vítima de uma polarização extrema política, só que caiu a ficha. Só que quando caiu a ficha, ele já estava num contexto que não tinha muito complicado, já estava muito enredado na interprisão grupocármica daquela situação. Tem um livro, tem uma biografia dele aqui no Brasil, não sei se ainda está sendo editado, se não me engano era Nova Fronteira, Canaris, tá? É o nome do livro. Tem um subtítulo que eu não vou conseguir lembrar agora. Está aqui na biblioteca, mas não é o caso de pegar esse livro agora, não. Mas quem quiser pesquisar vai conseguir encontrar. Tá? Interessante. Tem uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu, que você comentou aí sobre a polarização, né, o sectarismo. Ela pede para você, na Fatologia, página 1, sexta linha, argumentar e falar um pouco mais sobre o universalismo na interassistencialidade em relação ao tema, justamente. Veja bem, como é que você vai assistir as pessoas se você está polarizado em relação a determinadas posições? Tá? O professor Val dava um exemplo, é um outro contexto, não era um contexto ligado à política. Tá? Ele saiu do corpo uma vez e levou um amigo dele, que ele conhecia. Ele tirou esse amigo do corpo também, junto com o Tal Mal, na época, que era um amparador extrafísico, e eles foram fazer assistência num terreiro de Umbanda. Ok? Então, eles entraram lá no terreiro de Umbanda para fazer assistência. Esse amigo, quando viu que era no terreiro de Umbanda, ficou contrariado. Agora. Não, Umbanda, não vou fazer aqui não. Tá? Isso aqui não quero, não concordo com isso. E acabou dando muito trabalho para o Valdo e para o Tal Mal, que tiveram que levar ele de volta no corpo. Tá? Segundo que o professor Valdo contou na história. Ou seja, além de não ajudar, atrapalhou. Ok? Então, ali, veja bem, vamos levar esta analogia que aconteceu no contexto religioso, também para um contexto político. A pessoa sai do corpo e ela é muito preconceituosa com alguém que tem muita ligação, por exemplo, com a questão do PT, aqui no Brasil, que é muito polarizado também. A pessoa vai deixar de assistir e vai deixar de ajudar o outro, porque o outro é petista ou é do PSDB, ou seja lá que partido for, podia ser qualquer um partido. Tá? E o contrário também. A pessoa não suporta lá o Bolsonaro, não suporta lá o que ele fala, tá? E vai sair do corpo e vai ajudar um amigo, etc. e tal, que tem a ver com uma questão que é bolsonarista, que ele sabe que é bolsonarista. E vai se recusar a assistir a pessoa porque ela pensa politicamente daquele jeito. Então, aí é uma barreira interassistencial, só que intraconsciencial. É a apriorismose pesada, tá? Em que a pessoa, em função dos outros pensarem diferente, não se permite nem interagir. Okay? Isso eu cansei de ver, inclusive na internet. Inclusive pessoas comigo, que teve uma época que meu nome foi cogitado para ser candidato a vereador, coisa que não aconteceu. Tá? Eu lembro. Aliás, felizmente... Hoje, vendo de maneira retrospectiva, sim, na época era difícil fazer essa análise, mas hoje, vendo de maneira retrospectiva, eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu não ser candidato a cargo público nenhum. E o que acontece? Teve pessoas que, quando estava se cogitando determinado partido, teve gente que chegou para mim, se for com tal pessoa, se você tiver com tal pessoa, se você tiver com tal líder, se você tiver com tal... Tá? Não conte comigo, não conte. Tá? Algumas não eram nem da Conscienciologia, eu vou deixar isso bem claro. Tá? Aliás, boa parte não tinha nem ligação com a Conscienciologia. Então, um clima de polarização, isso já faz um bom tempo, faz o quê? Mais de 5 anos que isso aconteceu, 6, 7 anos. Okay? Então, esse foi com polarização, com a pessoa tendo uma atitude extremista dentro dela, na intraconsciencialidade dela, como é que ela vai fazer ser universalista na interassistencialidade? A partidarização é complicada. Eu queria aproveitar, Adriana, eu sei que já tem mais perguntas, mas eu vou rapidinho aqui. Veja bem, é interessante a gente exteriorizar as energias para os políticos que a gente não concorda. Exteriorizar as energias mais positivas possíveis. Tem um ponto aqui no verbete que eu coloco a respeito disso.
em que é interessante você mobilizar suas energias, exteriorizar suas energias, aí para poder fazer essa assistência. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. É isso aí. Para concluir essa linha de raciocínio sua, tem a pergunta também na parafatologia, página 2, primeira linha, aqui de Foz do Iguaçu, a pergunta, para você justamente comentar ou compartilhar uma casuística, eu acho que você já comentou, aí um exemplo com a assistência do professor Valdo, né? Ela pede a projeção lúcida interassistencial sem sectarismos no auxílio às mais diversas consciências. Sim, acho que já está comentado, acho que já está respondido, tá? Okay. Agora eu quero dizer o seguinte, no nosso nível de lucidez, a gente nós damos muita batatada ainda, ok? Batatada não é uma expressão muito técnica, mas a gente dá muito erro, dá muita bola fora, tá? Então, isso aí, além da questão do universalismo, também exige ampliação do nível de lucidez. Eu acho que a Eliana tinha levantado aí a mão. Vamos lá, Eliana. Olá, Ivo, olá a todos. Professor Ivo, na página 2, Fatologia, na terceira linha, você coloca a vivência das ações de cidadania apartidárias. Eu queria que você trouxesse a sua casuística, Ivo, porque você falou lá no começo que começou a utilizar as redes sociais, né, e viu que não era muito produtivo quando você se posicionava, assim, né, em relação a figuras políticas, mas depois você tem um histórico de fazer um outro tipo de uso que eu encaixo aqui, que são ações de cidadania apartidárias e com resultados muito interessantes. Fala para a gente como é que você fez essa transição, um pouco dessa sua experiência, do seu exemplo nesse sentido. Eu vou tentar comentar brevemente aqui o que acontece. Em Foz do Iguaçu, até um tempo atrás, você não tinha viadutos para atravessar a BR-277, ok? E eu tinha que atravessar a BR em função de trabalho, e eu só pensionizava mal de quem tinha projetado a BR daquele jeito, ok? Como é que não pensar em viadutos numa circunstância dessa aqui? E inclusive, eu cheguei a cogitar nas redes sociais, eu propus para que alguém topasse a ideia, eu convidei alguém assim, aleatoriamente, para que pudesse, digamos assim, lançar algum movimento nesse sentido para ter mais viadutos em Foz do Iguaçu. Ninguém topou, ok? Aí, um belo dia, eu, com a minha paciência já a zero, em função daquela situação, porque eu estava indignado. A indignação é uma coisa interessante de ser estudada, tá? E aí, tendo em vista a questão da cosmoética, mas isso a gente pode aprofundar até depois. Mas eu ficava indignado de como que em Foz do Iguaçu a gente não tinha uma estrutura de viadutos para atravessar a BR-277. Aí, um belo dia, eu resolvi, foi em 2012 que isso aconteceu, já faz 9 anos. Eu vou fazer um tuitaço. Esse tuitaço eu vou fazer nem que seja eu sozinho. Eu chego lá, marco horário e fico lá eu tuitando em prol do viaduto. Nem que seja eu sozinho. E a gente vai fazer e pronto, acabou. Mas eu convidei as pessoas e eu não esperava que o evento ia atingir o sucesso que teve. Ele chegou nos trend topics lá do Twitter, atingiu mais de 300 mil pessoas na época e a questão dos viadutos entrou definitivamente na pauta, aliás, esse era o objetivo maior, entrou na pauta política do Estado do Paraná. Dali não saía mais. E ficou ali permanentemente. Okay? Permitiu a construção do viaduto com todas as crises e encrencas que tiveram no meio do caminho, permitiu a construção do viaduto da Avenida Paraná, que hoje leva até a Vila A, e logo depois, e não foi só eu, acho também é importante deixar claro que teve muito mais gente participando de todo esse movimento. E depois a construção do viaduto hoje, que dá acesso à cidade de Foz do Iguaçu. Tá? Esse foi um movimento apartidário. Tá? Em momento nenhum eu fiz propaganda de partido, liguei com partido nenhum, não teve nada nesse sentido. Hoje eu continuo ainda fazendo movimento apartidário em função da duplicação da BR-277. Okay? Porque eu considero aquela rodovia uma rodovia assassina. Eu acho aquela rodovia uma rodovia que mata. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Há muito tempo. Enquanto eu ia para o mestrado em Cascavel, eu vi eu vi acidentes que mataram pessoas praticamente ao meu lado, tá? E desde aquela época eu pensei assim, gente, essa BR não dá para ficar desse jeito.
Isso aqui é uma ofensa, tá? A qualquer cidadão paranaense. Então, até hoje eu tenho uma página, é muito mais difícil do que a questão dos viadutos, muito mais difícil, mexe com interesses outros, que aqui não cabe ao caso entrar, mas a gente está lá, digamos assim, se manifestando de maneira permanente na internet, na medida do possível, tá? Porque é tudo nunca cobrei nenhum dinheiro em relação a isso, nem um tostão em relação a esse tipo de movimento. Então, quando eu tenho alguma disponibilidade, eu vou lá na minha fanpage no Twitter, que tem a ver com a duplicação da BR-277, okay? Que, inclusive, é apoiada por pessoas das mais diferentes matrizes políticas. Eu acho que você... Tá? Tanto na questão dos viadutos, tinha gente de esquerda, como tinha gente de direita. Tinha petista e tinha bolsonarista. Tinha gente de tudo quanto era tipo lá. Na questão da BR-277, tem muito bolsonarista, mas eu também tem petistas lá. E veja bem, são causas consensuais, são causas em que não se coloca uma bandeira partidária à frente e que se tenta ver isso. Nesse sentido, eu acho que eu tive algum sucesso aí nesse contexto dessas vivências de tudo usando rede social. As redes sociais, em especial no movimento dos viadutos fósseis, o que pegou mais firme foi a questão do tuitaço, do Twitter, e depois, na duplicação da BR-277, a gente usou uma plataforma, change.org, para fazer uma assinatura. Depois do acidente que aconteceu com acadêmicos da Unila, tá? Que teve acho que hoje tem mais de 15 mil, acho que mais de 30 mil assinaturas, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora o número exato. Posso estar falando um número totalmente inexato, eu teria que checar. Tá? Foi isso. E aí, Eliana, tudo bem? Tatiana? Ivo, parabéns aí pelo verbete. Eu acho que é um tema fundamental, tanto nesse momento político, mas se a gente for ver na história da humanidade, sempre houveram essas polarizações, né? Você até fala que uma das terapêuticas é justamente estudar o histórico, né, a história das polarizações, para a gente ver que está só se repetindo, né? A gente só está reinventando aqui a roda. E na fatologia, lá na página 1, né, na linha 9, você fala da crítica fundamentada aos negacionismos históricos, né? Tem até um filme inglês, né, o Negação, que fala sobre um caso real, né, de um sistema jurídico, um tribunal que foi feito contra um negacionista do Holocausto, né? É um filme muito interessante porque a abordagem, eu acho, muito cosmoética dos advogados, né? Inclusive, eles nem deixam a pessoa que está sendo acusada, uma professora, né, historiadora do Holocausto, ela está sendo acusada ou está sendo intimada a provar que o Holocausto existiu, e o advogado fala, você não pode falar no tribunal, né? Justamente por causa dessa paixão que ela tem pelo assunto, né, pelo tema, e precisa ali de uma abordagem mais técnica, né? Então, assim, queria que você falasse sobre essa questão do negacionismo histórico, né, e esse movimento anti-ciência, né, que existe hoje na humanidade, né, como se a gente estivesse voltando para a Idade Média. Tá. E... Ok, beleza. Eu vejo aí que temos aí uma questão, eu acho que o que fundamenta isso aí é uma coisa que eu coloquei, acho que na paraprofilaxiologia, que tem a ver com isso que você está colocando. Na verdade, depois da paraprofilaxiologia, que é a questão da educação. Tá? Em termos sociais, é importante pensar na seriedade da educação para evitar os radicalismos políticos, e eu penso também envolveria aí a questão dos negacionismos históricos. Gente, em pleno século XXI, tem gente que defende que a Terra é plana, vamos combinar, é dose para mamute, tá? Ok? Vamos combinar que é dose para mamute. Em pleno século XXI, o povo defender que a questão que a Terra é plana, tá? A ignorância é terreno fértil para os mais diferentes tipos de lavagens cerebrais e de extremismos de toda a ordem. Eu acho que aí tem duas coisas. Quanto mais a gente investir em educação e quanto mais investir em ciência, e eu estou falando da ciência convencional mesmo, mesmo com todos os problemas que nós sabemos que ela ainda tem, ok? Mas investir em educação e investir em pesquisa científica nunca é ruim. Ok?
Tá? Daí se fala, o Brasil é um país muito pobre para ter investimento em ciência e tecnologia. Gente, exatamente por ser muito pobre que tem que ter muito investimento em ciência e tecnologia. Então, eu vejo que a educação é quem vai fazer realmente a grande profilaxia desse processo dos negacionismos históricos. A história da disciplina científica, história, ela é muito interessante, porque de vez em quando, em função de coisas políticas, o povo entrava na onda do negacionismo, de maneira bem contundente. Tá? Então, isso inclusive na própria história do Brasil. Isso aconteceu, inclusive, na própria história do Brasil. Okay? Em que às vezes tentava se negar meio que passar por cima da escravidão, passar por cima de determinados pontos da nossa história que não são assim dos mais agradáveis. E aí tentava-se meio que botar a sujeira para debaixo do tapete. Felizmente, hoje eu acho que isso a ciência tem a história, no caso da história em si, está mais amadurecida nesse sentido. Esse tipo de negacionismo não pega mais. Agora, outra coisa que eu vejo também em termos da nossa intraconsciencialidade de todos nós é a questão da criticidade e do desenvolvimento da criticidade sadia. Okay? Não dá para aceitar as coisas de bate-pronto. Tá? Não dá para aceitar como se fossem. Não é porque é uma autoridade que ela é dona. Isso é uma coisa que, inclusive, eu trabalhei muito comigo. Não é de agora, não. Isso já faz um tempo. Não é porque a pessoa é uma autoridade que tem conhecimento, e às vezes é uma autoridade conquistada de maneira ética, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas não é porque ela é uma autoridade que necessariamente ela só vai dar a bola certa, tá? Só vai falar as coisas claras e certas. Ela também pode cometer erros, ela também pode cometer equívocos. Então, manter a criticidade nesse sentido, eu acho que é bacana. Agora, quanto aos negacionismos históricos, eu acho que eles têm que ser criticados e positivamente, cosmoeticamente condenados. Não dá para o pessoal. Okay? Tem gente hoje fazendo apologias a determinadas ditaduras, inclusive aqui no Brasil, a ditadura de 1964. Não dá, gente, para fazer determinada. Teve tortura, morreu um monte de gente, não dá para fazer aqui. Okay? Tá? Então, tem certas coisas, independente de cores partidárias, onde tem violência política, onde tem tortura, onde tem gente sendo assassinada, isso tem que ser condenado positivamente. Ok? Porque senão a gente não teve tortura, não teve, ninguém morreu, o Holocausto não existiu, tá? Okay? E os 6 milhões de judeus devem ter evaporado no ar, quem sabe. Okay? Então, essa é uma condição que a gente tem que, onde tem, não dá para negar os períodos negativos e baratrosféricos da história. Okay? Por mais baratrosféricos e negativos, não dá para negar esses períodos. Esses períodos eles têm que ser entendidos, compreendidos, até para que. Eu vou falar aquela coisa mais clichê do mundo, né? Até para que não se repitam de novo. Ok? E aí, Tatiana, tudo bem? Rita? Olá, Ivo. Olá a todos. Em fatologia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a criticidade, falando em crítica, a criticidade perante as promessas esdrúxulas durante os processos eleitorais. E a repercussão desses posicionamentos políticos. Gente, teve isso aí, de vez em quando, né, teve uma eleição, não foi eleição, acho que 2000, foi a eleição passada, teve algumas promessas de determinados candidatos. Tá? Não estou falando só do atual presidente da República, não, teve de vários candidatos nesse sentido. Mas cada promessa, gente, eu morria de dar risada. Tá? Eu morria de dar risada. Okay? E as pessoas falando aquelas promessas com a maior seriedade, com a maior cara dura, dizendo que. E, gente, eu não quero citar exemplos aqui, porque vai identificar determinadas pessoas, isso pode dar margens a discussões que eu acho que não são úteis aqui no contexto da tertúlia. Tá? Mas tem que ter. Outra coisa, o pessoal às vezes promete coisa. Há uma falta de noção do papel das funções públicas, dos cargos específicos. Então, vereador tem uma determinada função, prefeito tem uma determinada função, deputado estadual tem uma determinada função. E aí você vê candidato a deputados prometendo certas coisas que são da alçada do poder executivo. Tem nada que ver com o lado ali. Tá? Então, com o papel que a pessoa vai assumir caso ela ganhe a eleição. Então, eu vejo que isso aí é problemático e eu acho que tem promessa que é esdrúxula mesmo, gente. Só falta a pessoa vender terreno, né, no céu, como se fazia no início da Idade Moderna. Tá? Então, isso é um ponto que eu acho que é bem delicado. Tá? Não sei se eu consegui responder, Rita.
Ivo, você está me lembrando aquela frase do professor Walter que ele dizia, né? Você comentou da educação e essas questões esdrúxulas que acontecem por falta de informação, né? Porque quanto mais processo educacional, a pessoa buscar informação de todos os lados, né? A informação pesquisa normal que se faz dentro de escola ou dentro de educação formal. Você vai buscar os autores, vai ler os livros, né? Vai pesquisar, porque vai criando discernimento, você vai tendo condição de ter sua opinião, de questionar se a pessoa está falando certo ou não, né? Isso é fundamental, eu acho que você colocou o ponto bem preciso ali no verbete, a questão da educação, né? Ok, a questão da educação, e eu queria fazer um complemento aqui, que eu acho que é importante no contexto aqui, tá? A gente falando muito de polarização política no Brasil, por aí vai, mas tivemos várias teorias na parte da teoriologia, será que eu falei certo o nome? Acho que eu falei. Alô? Tá? Eu coloco ali alguns pontos que eu acho que são interessantes. Tem a teoria da dissonância cognitiva, a teoria da ferradura. A teoria da ferradura é o seguinte: você tem a extrema-direita e a extrema-esquerda, mas é uma ferradura, tá? Tudo é a mesma coisa, ok? Tá? É por isso que se chama teoria da ferradura. E aqui eu cito as teorias de Marx, inspiradoras de revoluções bélicas. Não tem como tirar a responsabilidade do seu Marx nessa história, não. Tá? Okay? Ele tem responsa dentro desse contexto de uma série de polarizações. Não dá para ficar cego em relação a isso. Okay? Não dá para ficar cego às imaturidades onipresentes, tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda. Não dá para ficar cego em relação a isso. Então, aqui, no caso de Marx, não dá para negar que as teorias dele inspiraram revoluções bélicas pesadíssimas. Ok? Tá? Ah, mas ele tem coisas lá, ele contribuiu com outras coisas. Olha, independente de ter contribuído ou não. Este ponto aqui não tem como negar que é uma questão ali que pegou e pega até hoje. Tá? Deixa eu ver aqui. E a teoria dos direitos fundamentais, que é uma teoria do direito, ok? Para respeitar a questão dos direitos mesmo e também da questão dos direitos humanos, que eu cito num outro momento aqui do verbete. Não sei se deu para responder isso, ficou claro. Sim, tranquilo. Luiz, quer perguntar alguma coisa? Sim, eu gostaria de fazer algumas ponderações e umas questões. Em primeiro lugar, Ivo, parabéns pela escolha do tema. Eu acho muito importante trazer esse tema porque isso nos permite pensar, vivenciar e conviver com ambientes políticos de maneira saudável. Veja, nós estamos num momento que as polarizações intoxicam o debate político de tal maneira que as pessoas mais homeostáticas, elas não querem passar perto do debate político. E nós, como seres sociais, não temos outra opção saudável, homeostática, para resolver as nossas questões, para ajustar o nosso convívio, a não ser um debate político, democrático, de boa qualidade. As outras alternativas, também a humanidade testou durante esses milênios, e são horríveis. Com todos os problemas do debate político, eu ainda acho que é uma grande alternativa para amadurecermos as posições e o próprio processo social. Então eu acho que fazer essa caricatura e trazer a patologia, a problemática da polarização nos ajuda muito a desintoxicar um assunto que ele é fundamental para a vida em sociedade. Muitas pessoas com boas cabeças, elas não gostam, elas tangenciam o debate de qualquer processo político em função da toxicidade gerada por esses processos de polarização. Então eu acho muito fundamental discutir esse tipo de assunto, porque, vamos dizer assim, ele vai nos gerando, a palavra que está tão em moda hoje, anticorpos desse processo mais patológico que viabiliza a vivência homeostática do debate político, que eu acho necessário, fundamental, e defendo o debate de boa qualidade. Nesse aspecto, Ivo, eu gostaria de chamar a atenção lá na paraprofilaxia. No item C, você destaca a lucidez. A manutenção da lucidez em qualquer contexto, inclusive nas grandes comoções públicas de caráter político. Eu queria que você trouxesse algum exemplo ou nos presenteasse com alguma técnica para manter essa lucidez, porque eu acho que aí é o ponto definidor da nossa homeostase para vivenciar o debate político.
eu percebo a manutenção da lucidez como um aspecto muito fundamental. Então, se você puder ampliar aí, como é que você tem feito para manter, ou como é que você sugere que nós todos façamos para manter a lucidez dentro do debate? Porque uma alternativa é não participar do debate, mas essa é uma péssima alternativa, porque aí só ficam no debate as pessoas com uma condição de homeostase prejudicada. À medida que nós vamos melhorando a nossa condição, eu acho que nós temos que nos incluir no debate, mas com essa paraprofilaxia que você chama atenção. Como é que você pode sugerir, explicar ou orientar as nossas algumas ferramentas para, afinal, mantermos assim afastado desse processo mais instintual, emocional que gera polarização? Aí eu vou pegar a sua pergunta em duas etapas, tá, Luiz? Primeiro, você falou da questão da política, que eu acho que isso é importantíssimo que você comentou, porque também não tem outra saída, tá? E isso aí é super importante. Inclusive, você citou a questão da democracia, que eu coloco aqui uma questão na citaciologia, que a democracia, essa é a frase famosa do Churchill. O Churchill, pessoal, é bem complicadinho em várias coisas, tá? Terminei de ler a biografia dele, ele é complicadíssimo em várias coisas. Então, a gente está citando aqui porque essa é uma frase que ficou icônica dentro da questão da defesa da democracia, mas ele tem lá as complicações dele, não é para perder esse item aí, tá? A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. O que eu vejo, às vezes, que é ruim no debate político, em alguns aspectos, é quando começa a se questionar a democracia e se querer se colocar sistemas autoritários no lugar. Acho que isso, não, na minha modesta opinião, isso não é positivo. Isso é ruim. Agora, voltando à sua pergunta do item 6, lá da questão da lucidez. Eu vejo que tem algumas coisas que são importantes aí. Talvez, eu não sei se eu vou alcançar a expectativa, mas a questão toda é o seguinte, é não entrar nos assédios. E é principalmente domínio de energia, manutenção da lucidez em si e manutenção do discernimento. Quero dizer que eu, na minha condição de evoluciente em remissão, algumas vezes eu consegui fazer isso muito bem. Outras, fui mal, tá? A coisa não foi, o negócio não fluiu, e eu não tive a lucidez devida para poder lidar com um determinado contexto. Inclusive, em determinadas situações, eu tive que sair fora, tá? Porque ali eu senti que eu não ia contribuir bem, não estava no melhor da minha positividade ali, e às vezes eu optei por uma omissão que eu considerava, naquele contexto, super vitária. Tá? Mas eu vejo que é manter a lucidez, manter o discernimento. Gente, fazer desassédio não é uma coisa fácil. E na democracia você é convidado para fazer esse desassédio o tempo todo, ok? E um detalhe, fazer um desassédio sem considerar a sua verdade supostamente superior à das outras pessoas. Acho que esse é um ponto que ajuda no que você está perguntando, tá, Luiz? Okay? Pelo menos ajuda no meu caso. É não considerar a sua verdade, suposta verdade, ou a sua opinião, verdade é uma palavra muito pesada, mas considerar a sua opinião como necessariamente estando acima das outras pessoas. Acho que isso é complicado, o que não quer dizer que você não vai defender aquilo que você defender de maneira cosmoética, de maneira positiva, aquilo que você pensa, aquilo que você tem de posicionamento. Luiz, não sei se eu cheguei aí na resposta, se você tem alguma coisa mais que contribuir, pode colocar, fique à vontade, tá? Quer falar, Luiz? Acho que travou a imagem dele. Oi, travou a imagem. Olha só, eu acho que esse caminho que você propõe, que você estuda, ele vai nos ajudando muito, né, Ivo, a estruturar a nossa manifestação social. Nós estamos com uma situação muito interessante, que a maioria de nós somos intermissivistas de primeira viagem, e temos agora uma manifestação social pós-curso intermissivo, o que é muito diferente em termos de repercussão. A maioria dos nossos pensenes, falas, manifestações, elas têm consequências multidimensionais, provavelmente muito maiores do que em vidas anteriores. E isso no campo da política, em termos de desassédio, é provavelmente levado a um processo de muitas vezes em função de ser um processo coletivo. Então eu acho que não perdermos a mão, como você propõe, e somos nós assistentes dessas pessoas todas, e por isso automaticamente nos descredenciamos de qualquer militância, porque a militância, a princípio, ela é um apaixonamento, ela é
um posicionamento extremo. E isso, militância política, que é muito diferente do ativismo construtivo, social, que eu acho que esse é o papel saudável do intermissivista. Eu acho que somos seres sociais, ativistas, construtivos, cosmoéticos o tempo todo. Agora, eu acho que uma boa medida, me lembro que o Valdo fazia esse tipo, uma época, o Valdo era muito ostensivo com relação a críticas à política, na época lá do lulopetismo, com a Dilma e aquela coisa toda, e ele sempre era muito, vamos dizer assim, empolgado com as críticas àquela corrupção, aquela condição toda. E aí, uma vez perguntaram isso para ele, como é que você faz, Valdo, para ter essa medida de manter a conexão com os amparadores e tudo mais? Ele falou assim, olha, eu critico os erros das pessoas, mas participam da minha TENEPS, a Dilma, o Lula, onde eu jogo as melhores energias para que eles errem o menos possível. Mas a corrupção, as coisas erradas são apontadas com muita veemência. Então eu acho que se nós intermissivistas assim, procurarmos ter esse comportamento e estarmos vigilantes a nós próprios para não assumirmos polos de militância ante qualquer pessoa, eu estou falando da pessoa, da consciência, e não ao que ela representa ou o que ela faz. Eu acho que nós conseguimos nos posicionar como assistentes multidimensionais, que é uma das grandes propostas da intermissão. Então, nessa direção, sabe, eu acho que o seu verbete ele é muito assistencial, porque até certo ponto ele constrói assim, um manual de instruções para criticar político A, político B, e jogar as melhores energias para aquele político. Porque o Valdo ele disse numa tertúlia que era uma condição obrigatória. Quanto mais ele criticava um político, mais melhores energias ele precisava exteriorizar para aquela pessoa. Então eu acho que a avaliação é a seguinte, se eu estou pretendendo criticar algum dos políticos, eu tenho que estar preparado para fazer assistência a esse político. A crítica ela tem que ser no contexto assistencial. Ela pode ser destrutiva de conteúdo, mas eu preciso desejar que aquela pessoa caminhe da melhor maneira possível. Eu acho que quando nós estamos conseguindo fazer isso, é uma boa medida para a nossa maturidade social, política, perante o nosso curso intermissivo. Porque eu acho que isso é muito diferente. Um intermissivista, ele precisa ter esse pensamento, esse raciocínio interassistencial multidimensional o tempo todo na sua vida. Então, muito bom estar aqui falando, discutindo esse assunto. E esse viés multidimensional interassistencial, eu acho que ele é assim fundamental para conseguirmos. Outra coisa que eu queria que você explicasse, que eu fiquei curioso, que não me lembro bem, é a teoria da dissonância cognitiva. Tá, mas antes de chegar na teoria da dissonância cognitiva, eu queria complementar uma coisa aí do que você está falando, tá, Luiz? Existem contextos e contextos para fazer determinadas críticas, tá? Eu, por exemplo, tenho muitas discordâncias em relação ao atual presidente, ao Bolsonaro, que, por sinal, está hoje aqui em Foz do Iguaçu, ok? Antes, eu estava meio que entrando do lado da militância, contra a pessoa dele. E isso não estava legal, não estava positivo, eu acho que eu consegui mudar esse processo, tá? Eu continuo com as mesmas discordâncias e procuro exteriorizar as melhores energias para esse cidadão, tá? Para que aconteça o melhor para todo mundo, independente, inclusive, das minhas discordâncias. Eu estou colocando porque eu acho que vai exatamente ao encontro disso que você está colocando aí, que foi o que eu passei, tá? E outra coisa, eu cortei uma coisa, pessoal. Rede social, eu questiono muitas vezes se é ambiente adequado para se fazer determinadas críticas, tá? E aí eu queria, digamos assim, convidar até os próprios voluntários da Conscienciologia a fazerem a seguinte reflexão, tá? Vale a pena fazer determinadas críticas em redes sociais? A gente tem que lembrar uma questão aí de representatividade, tá? E não estou falando só de conselho de EPICONs, não estou falando só dos dirigentes das ICs, tá? Tem muitos voluntários que são extremamente representativos da Conscienciologia, ok? Alguns eu acho que nem se tocam o quanto são representativos. Na hora que está fazendo crítica, eu não estou nem entrando no mérito da crítica, a personalidade X, B, C, Z, gente, pode criar problema. Pode criar vários problemas, ok?
antes de passar a palavra para a Rita... Ô, Ivo, só um minuto. Continua depois nessa linha, dentro da pergunta do Luiz, porque tem uma pergunta do México que pede justamente na paraprofilaxia você comentar essa questão da criticidade das redes sociais e depois o item também da convivialidade. Então, na questão das redes sociais, pessoal, as redes sociais, hoje o povo do Vale do Silício sabe muito bem que eles contribuíram para a polarização e para a radicalização política. Eu não acho que eles fizeram, pelo menos a minha modesta opinião pode estar errada, tá? Mas eu acho que eles não fizeram isso de propósito. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Eles fizeram em função de grana, dinheiro, money, tá? E o que acontece? Ganha mais likes e ganha mais curtidas aquilo que às vezes é o mais polêmico e é o mais doido. E aí fica curtindo, e aí aquele negócio polariza de uma tal maneira. Hoje, no Vale do Silício, isso envolve YouTube, isso envolve Facebook, isso envolve o Google, envolve um monte de gente. O pessoal já tem plena noção que as redes sociais contribuíram e contribuem ainda para um processo de polarização extremada, okay? Em que o pessoal solta... A rede social hoje virou meio que um campo de guerra, né? É uma tal de um campo, chuta um para lá, depois outro chuta para cá, e é uma loucura. Então, eu questiono essa questão do uso das redes sociais. E olha, pessoal, que eu procuro usar as redes sociais da melhor maneira possível, custando, mas olha, certos posicionamentos eu questiono. Então, os voluntários da Conscienciologia, e pessoal, detalhe, ninguém vai ficar fiscalizando o que a pessoa vai deixar de escrever ou deixar de escrever na rede social, tá? Ninguém aqui tem a intenção de fazer patrulhamento ideológico do que as pessoas vão deixar ou vão colocar. A gente só está fazendo uma ponderação. Aquilo que é colocado lá na rede social vai criar repercussões. A pergunta é, e só a pessoa vai responder para ela mesma. E aqui a gente não vai ficar cobrando de ninguém nesse sentido. Essa repercussão é positiva ou essa repercussão é negativa? Gera mais assédio para cima de você, entra num assédio político que nem é o seu objetivo maior de desassédio, ou ela está sendo positiva, está ajudando a agregar as pessoas, está ajudando a entrar numa causa comum que vai ajudar todo mundo. Okay? Eu penso dessa maneira. A dissonância cognitiva perguntada pelo Luiz é aquela teoria, não vou conseguir explicar ela aqui em detalhes agora, mas é a teoria que explica por que determinadas pessoas continuam com as suas convicções, mesmo quando há fatos que vão totalmente contra aquelas convicções. Tá? É a história do pessoal que vai para aquela seita e espera o fim do mundo. Então, o fim do mundo está lá, a hora marcada para chegar, ok? Então, vai chegar o fim do mundo, está todo mundo lá na seita esperando o horário do fim do mundo. Chegou o horário do fim do mundo, o mundo não acabou. O mundo não acabou. E aí vão conversar com as pessoas para saber o que elas vão mudar suas convicções. Não mudam, fica até mais forte. Não muda, fica até mais forte. Não, e aí tem as desculpas do arco da velha, né, para justificar porque o mundo não acabou, mais uma hora, pode ter certeza, o mundo vai acabar. Tá? Então, essa é a questão. Eu não estou conseguindo explicar em todos os detalhes, tá, pessoal? Essa minha explicação até ficou caricata aqui. Mas a base dela tem a ver com esse exemplo que eu tô colocando. Por isso que, às vezes, entrar em discussão também em rede social é a maior roubada. Você tentar querer convencer alguém nos comentários de um post no Facebook de que a opinião da pessoa é a maior roubada. Se bobear, além de não conseguir convencer a pessoa de nada, se bobear vai deixar ela mais até fanatizada, se é que é esse o caso, tá? Naquele ponto de vista, ok? Então, essa que é a teoria da dissonância cognitiva. Expliquei que eu não vou negar, está meio caricata, ela tem toda uma questão técnica aí, mas que dá para... Qualquer livro de psicologia desses tratados básicos encontra alguma coisa nesse sentido. Rita, quer comentar alguma coisa? Eu queria trazer de novo que no paradoxo você coloca muito bem o paradoxo de criticar as posturas imaturas dos políticos sem pensar mal dos mesmos. Como você colocou, o Luiz enfatizou aí. Mas eu queria que você trouxesse para nós, em antagonismologia, o antagonismo extremo entre os adversários políticos e, na sequência, o antagonismo democracia e ditadura, que tem a ver com esse extremismo que você coloca no item anterior. O antagonismo e extremismo entre adversários políticos é o que a gente está vendo, inclusive, hoje no Brasil. Tá? E, para mim, uma coisa que é muito ruim nisso, e aí eu volto ao pós-assassinato da Rosa Luxemburgo.
é impedir que as pessoas conversem, porque você já parte do pressuposto que a pessoa é inimiga. Isso é negativo. Você impedir que as pessoas dialoguem, impedir que as pessoas conversem, porque já parte do pressuposto, uma ou outra, já parte do pressuposto que a outra é inimiga, isso é muito ruim. Tá? Agora, entre a questão de adversários políticos, tem que ter também diálogo, tem que ter também conversa. Não vai, em termos de política, estou falando de política comum, né? Política partidária. Tá? As pessoas são obrigadas a conversar de qualquer maneira. Agora, outra coisa. O antagonismo, me corrija se foi esse aqui, tá, Rita? Antagonismo, democracia, ditadura. Foi esse, né? Sim. Tá? Porque a democracia, pessoal, ela é cheia de defeito, ela é cheia de problema, dá um trabalho descomunal, ok? Mas ela é, por enquanto, o regime que ainda melhor ajuda as pessoas a amadurecerem. Vide o experimento do Kurt Lewin na psicologia, em que ele fez com 3 grupos: o grupo com a liderança indiferente, o grupo com a liderança democrática e o grupo com a liderança ditatorial. Tá? O grupo que, digamos assim, teve mais amadurecimento de maneira geral, isso nos estudos lá do Kurt Lewin, foi o grupo com a questão da liderança democrática, em que o líder facilitava a resolução de problemas chamando a participação de todo mundo. Não era ele que era detentor simplesmente de uma verdade final. Ele chamava todo mundo a contribuir para uma determinada solução. Enquanto que lá no grupo ditatorial, o líder era que mandava tudo. Só que tem uma coisa interessante. Quando o líder virava as costas, as pessoas começavam a brigar entre si. Tá? No nazismo, quando o Hitler virava as costas, os asseclas lá dele, cada um queria comer o fígado um do outro. Acho que, nesse sentido, o Kurt Lewin acertou em cheio. E a liderança indiferente, como o nome já está dizendo, é indiferente, não leva a lugar nenhum. Então, eu vejo que esse ponto é interessante. A democracia, pessoal, a democracia representa uma coisa, um detalhe aqui que é importante. Na Conscienciologia, a gente fala ainda muito de democracia pura. E aqui no Brasil, a gente fala muito da democracia representativa, tá? Em que tem representantes, que é passivo de manipulação, que tem um monte de problema que tem que ser visto e que tem que ser analisado. Ok? Mas, mesmo assim, essa representativa é menos pior do que todos os outros regimes que temos por aí, por enquanto. A CCCI, inclusive, teve a ideia do Conselho dos 500, que é uma ideia promissora, que ainda não foi para frente, mas que tem o seguinte: é a questão da vivência aí, do processo aí da democracia pura, com todo mundo participando. É desafiante, tá, gente? É desafiante. Não é uma coisa que é fácil. Tá. Tudo bem, Rita? Não, eu queria só voltar um pouquinho ao voluntariado da Conscienciologia, que você traz das instituições conscienciocêntricas, ligada ao tema da antipolarização política. A responsabilidade desse voluntariado à frente das instituições conscienciocêntricas ante antipolarização. Eu acho que aí é a questão da representatividade, que eu estava numa das respostas que eu estava dando ali para o Luiz. Tá? Gente, as pessoas têm representatividade. E se a pessoa ela é muito conhecida por ela estar voluntariando numa determinada instituição, se ela faz uma manifestação política X, Y, Z, não estou nem entrando no mérito da manifestação, aquela manifestação vai ser associada à instituição na qual ela está representando. Não vamos ser ingênuos nesse sentido. Pessoal, não existe liberdade de expressão 100% absoluta. Na hora que nós temos determinadas responsabilidades, determinados compromissos, a nossa liberdade 100% de expressão foi para o espaço, com todo respeito a quem, inclusive, pensa, como se diz lá, os juízes lá do STF, com toda a vênia, ok? Por favor, né? Quem pensa diferente, mas a liberdade de expressão 100%, ela vai para o espaço. Por quê? Gente, você está representando uma determinada instituição. Você tem uma representatividade. E eu repito, não estou falando só de PICOM, não, e nem só dos líderes das instituições conscienciocêntricas. Tem muito voluntário com extrema representatividade. E eu não sei se as pessoas se tocam ou não, aí cada um vai num ponto nesse sentido. Na hora que a pessoa está manifestando um posicionamento político, ela vai estar contaminando contaminar, não sei se é a palavra mais adequada, mas vai estar contaminando a representatividade que ela tem daquela instituição.
E vai cair assédio, inclusive, para cima da instituição também, que esse que é o problema maior. Que às vezes não tem nada a ver com a situação. Okay? Não sei se eu consegui ser claro, tá? Fica à vontade. Não, aí entra justamente a questão dessa representatividade que ela tem em qualquer função que ela esteja. Mas quando ela emite uma opinião nas redes sociais sem pensar, sem discernimento, ela joga isso no espaço, que nem você falou, joga no mundo. Joga no mundo. E ela está ligada, intrinsecamente, cada voluntário está ligado a alguma IC, está ligado ao voluntário da Conscienciologia. Então, é muito sério mesmo. É sério, não, eu tenho nessa bobagem aí que você falou, que você relatou, tá? Eu tenho PhD, porque eu já fiz ela aos montes, tá? Errado. Então, o que acontece? Na hora que eu fiz isso, eu vi que eu criei barreiras interassistenciais com determinadas pessoas. Aí a ficha caiu meio dolorosamente, tá? Porque eu vi que tinha certas pessoas que eu podia ajudar bem, em determinados contextos, que aqui não cabe o caso dar detalhes, tá? Mas na hora que cria um troço desse da política, colocou a política, você chama um assédio que não é seu para dentro de determinadas relações que não precisava entrar. Você traz um assédio... Tá. Pessoal, a gente já tem muito desassédio para fazer na CCC. Desculpa, Adriana, só para terminar. A gente já tem muito desassédio para fazer na CCC. É desassédio que não acaba mais. São contextos onde tem poços de assistência para serem feitos. Tá? A gente já tem muito para evocar um assédio que não nos pertence para o momento errado, para a hora errada. Gente, eu acho uma roubada. Tá? Eu deixo até à vontade para quem pensa diferente, discordar, se quiser se colocar, fique à vontade nesse sentido. Adriana, você queria falar? Você comentou, eu falei, você estava falando da lucidez, né? Tem uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu. Depois a gente volta, Rita, tá? Está dando os parabéns pelo verbete, né? Pertinente nos dias atuais. E ela questiona o seguinte, a pergunta. Na sua percepção, qual seria o traço faltante do intermissivista que já conhece e busca vivenciar as ideias conscienciológicas e que, no entanto, envolve-se na polarização política, atuando como antiexemplo ou indo na contramão dos princípios do universalismo, da cosmoética e da assistencialidade mais ampla? Autodiscernimento. Só isso. Não tenho mais nada a colocar além dessa expressão, essa palavra. Então, vamos para a pergunta seguinte que te questiona lá, que você coloca na fatologia, né? É uma pergunta também de Foz do Iguaçu. Está dando os parabéns pela iniciativa de falar dessa importância. Um país com 211 milhões de pessoas, é inadmissível que a sociedade enxergue apenas 2 cidadãos, né? E aí ela questiona, na página 1, Fatologia, terceira linha, o uso do discernimento na mobilização de cidadãos. Como a CCCI pode contribuir de modo efetivo para essa mobilização cosmoética, sem incorrer em equívocos de manipulações e mesmo de ser mal interpretada no sentido de promover defesas de partidos e politicalhas? A conscienciologia já tem um papel que é super importante para investindo na educação das pessoas. É isso, eu vejo que isso é uma cláusula pétrea da nossa proexis coletiva. Tá? Essa questão de mobilização específica tem que tomar muito cuidado. Eu citei essa questão da mobilização em função das mobilizações que eu fiz, em função dos movimentos viadutos para Foz do Iguaçu e também em função do movimento da BR-277, em que eu procurei mobilizar as pessoas, independente da pessoa ter posicionamento político A, posicionamento político B ou posicionamento político C. Foi nesse sentido que eu coloquei. A conscienciologia nunca vai ser uma questão de mobilização de massas. Tá? Eu acho que é importante deixar isso claro. Ninguém tem a pretensão de usar a conscienciologia para fazer a mobilização das massas, da multidão como um todo. Eu penso que a conscienciologia precisa ser utilizada, usada, e já está sendo usada nesse sentido, para aumentar o nível da educação das pessoas. E penso que a gente está tendo. Acho que a CCCI tem algum sucesso nesse ponto. E não sei se eu atendi a expectativa do internauta, qualquer coisa ele pergunta novamente. Ok. Tem uma pergunta aqui de Caxias do Sul, falando o seguinte, que a gente sabe que não há forma de política ideal, mas que quer saber como não podemos perder a indignação. Mas veja bem, aí é a questão da indignação que a gente estava comentando antes.
existe a indignação. O professor Valda chegou a um determinado momento que ele achava que toda indignação tinha alguma coisa que estava errada. Tá? Mas em um determinado momento anterior a esse, isso tem a ver provavelmente com as próprias autopesquisas dele, ele falava em indignação cosmoética. Ok? E aí é que acontecia o seguinte, eu escutei essa tal da indignação cosmoética e procurei aplicar. Foi na questão dos viadutos e na questão da BR. Foi o que eu tentei fazer. Ok? Eu ficava indignado com aquelas situações. E eu procurei mobilizar essa indignação de maneira positiva. No momento posterior, o professor Valdo, pelo que eu entendi, tá, pessoal? Se alguém entendeu aqui diferente, por favor, fique, inclusive, à vontade de colocar. O professor Valdo meio que falava mais a favor da imperturbabilidade, do autodiscernimento, do processo da serenidade, do serenismo, e sem essa de indignação. Ok? Então, eu vi um momento de evolução dele dentro desse contexto. No meu caso específico, foi no primeiro momento da questão da indignação que eu procurei qualificá-la cosmoeticamente. Foi o que eu tentei fazer, com os meus acertos e com as minhas mancadas. Okay? Então, não sei se eu consegui responder aí a pergunta do internauta. Onde é que está o item? Podia repetir novamente a pergunta, só para ver aqui? Não é o item. A pessoa fez uma pergunta. Mas eu acho que você tem razão nessa linha de raciocínio, Igor. Vou passar para uma outra pergunta também, porque a indignação, vocês que são da área de saúde, os psicólogos, né? Ela não tem na raiz a questão da emoção, da raiva, da irritação, né? Então, enquanto tem esse componente ainda, a pessoa ainda não fez reciclagem, né? Você não acha que até um certo ponto. Veja bem, o que me motivou é que eu ficava danado da vida, eu tinha um processo emocional óbvio, no meu caso específico, tanto na questão dos viadutos quanto na questão da BR. Só que o que eu procurei fazer, eu não estou dizendo que isso não tem que ser mais amadurecido e mais, digamos assim, com o passar do tempo, ser melhorado, inclusive. O que eu procurei fazer em vez de ficar só reclamando e pensando mal de todo mundo, é tentar dar uma construção para aquilo ali. Imperturbável, né? Não sei se tanto. Não sei se tanto. Tá? Alguns momentos, com certeza, eu estava longe disso. Mas é interessante. Não, é porque é interessante que você comentou, é evoluciente em remissão. Então, está atento à questão de se vem a emoção, se não vem, para transformar numa questão mental somática, mais calma, perfeito, mais lúcida, né? Mas mesmo nesse momento aí, tem certos contextos que você era obrigado a se posicionar, indo até pelo lado mental soma. Quando eu estava iniciando a questão do movimento dos viadutos Foz e o tuitaço pegou fogo, porque foi uma coisa que mexeu com muita gente, pessoas começaram a se manifestar nas redes sociais, querendo ir para a BR-277 e bloquear a BR na altura do antigo trevo do Charrua. Tá? Charrua não, do trevo da Paraná, na época do trevo da Paraná. Naquele momento eu tive que me posicionar de maneira muito clara e contundente, e não teve jeito, teve que ser escrito, falando assim, eu sou totalmente contra você, pela luta de um determinado direito, ok? Você vai tentar anular o direito de ir e vir. Tá? Sem contar que a palavra luta aí já é meio complicadinha. Então, veja bem, nessa hora que acontece, o que eu fiz? Eu tive que me posicionar, porque eu não ia compactuar com o povo que ia para a BR, podendo ser atropelado, inclusive, e bloqueando o ir e vir das pessoas, inclusive ir e vir de ambulância. Tá? Então, algumas vezes você tem que chegar lá e dar. Nesse sentido, eu acho que eu não perdi o meu discernimento. Eu acho que eu consegui manter alguma coisa naquele contexto. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, na Fatologia, página 1, segunda linha, para você, que você coloca a evitação da exaltação dos ânimos em nome de partidarismos. Em momento que analisamos que tem um lado que busca melhor para todos, mesmo assim, colegas da Conscienciologia defendem uma ideia, mesmo com fatos expostos. Como agir nessa situação? Gente, eu vou entrar aqui pelo item aqui. Sempre que o ânimo está exaltado, sempre que nós ficamos entusiasmados na defesa de uma determinada ideia, abra o olho, inclusive no que se refere à indignação. Okay? Então, entrou indignação exacerbada, entrou entusiasmo exacerbado, entrou emoção exacerbada, abra os olhos e abra os para-olhos. Outra coisa, isso me falaram no Imersão Projeto Terápica, em que eu fui criticado por ser partidário em algumas situações. Chegou lá e colocou uma coisa assim,
a consciência não tem lados. A consciência é esférica. Se a gente começa a ter lados, isso vai dar problema, uma hora ou outra. Tá? Então, é bom pensar, por exemplo, tem essa questão da esfera do processo. Na verdade, nós somos um poliedro. A gente está. Tem até acho que um verbete da professora Rosa nesse sentido. Então, a questão toda, a consciência poliédrica, a consciência. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome do verbete. Então, a consciência não tem lados. Na hora que você toma um lado específico de alguma coisa, isso pode, também não estou afirmando. Agora, lembrem que eu coloquei aqui a questão da antipolarização como neutro. Por quê? Isso. Porque em determinados momentos, às vezes, vale a pena tomar um determinado partido ou um determinado lado, desde que isso seja em função de um desassédio maior. Eu vou dar um exemplo de um processo de polarização que eu achei que foi cosmoético, num determinado contexto, mesmo a consciência sendo muito complicada em outros fatores. Quando Churchill, na década de 30, ficou gritando para todo mundo que a Alemanha nazista estava se rearmando até os dentes, e ele ficou buzinando sem parar: a Alemanha está se rearmando, a Alemanha está se rearmando, vamos fazer alguma coisa, porque senão vai dar nhaca. Tá? O nhaca fica por minha conta, ok? Vai fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Neste momento específico dele, não estou falando de todos os momentos dele, não, tá? Neste momento, ele estava fazendo, ao meu ver, uma polarização que estava correta. Porque se ele tivesse mobilizado as forças políticas naquele momento, teria sufocado a questão do nazismo antes do negócio tomar força do jeito que tomou. Só que ele tentou, não conseguiu, usar uma questão de contemporização naquele contexto que foi totalmente por causa da culpa da Primeira Guerra, enfim, mobilizou o pessoal de fazer um movimento mais contundente naquele sentido, e depois a história já está escrita, deu no que deu. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena. Certas polarizações, dependendo do contexto, o próprio, vamos pensar o seguinte, Gandhi, pega o exemplo do Gandhi, na polarização que ele fez com o próprio Churchill, diga-se de passagem, na questão da Índia. Tá? Até certo ponto. E outra coisa, sem violência. Acho que tem um detalhezinho aí importante no caso do Gandhi. Okay? Tanto que ele continuou essa polarização com a Inglaterra mesmo durante a Segunda Guerra. Okay? Aí a gente pode entrar numa série de questões, se ele acertou em tudo, se ele errou em alguma coisa, se ele deu alguma bobagem, a gente poderia questionar. Mas a polarização, em alguns momentos, ela pode ser, pode. Agora, tem que ter muito autodiscernimento. Eu não acho que eu estou com esse nível de autodiscernimento para entrar numa polarização específica para desassediar alguma coisa. Eu preciso amadurecer mais nesse sentido. Eu espero que eu tenha alcançado a resposta. Tem a pergunta de São Paulo aqui, que pede para você, na 8ª linha, página 1 da Fatologia, poderia falar sobre o repúdio cosmoético aos discursos de ódio em relação ao fato de redes sociais cancelarem perfis de personalidades que propagam fake news? Seria a aplicação do princípio da economia de males? Eu acho que é sim o princípio, na minha modesta visão, é sim o princípio da aplicação da economia de males. Tá? Pessoal, não dá para fazer endeusamento à violência. Okay? Tá? Não dá para aproveitar a liberdade da expressão para ainda usar determinados atos, como é o caso do ato institucional número 5, que é um ato que é para acabar com a democracia. Tá? Isso é totalmente nonsense. Isso aí é contrassenso. Okay? Então, tem certas coisas que tem que ter determinados limites. Volto a dizer rapidamente, Adriana, liberdade de expressão nunca é 100% absoluta. Ela tem limites. Ela é relativa, né? É relativa. Estuda isso em direito no primeiro período. Em vez de limites, eu gostei mais da sua expressão. Ela é relativa. Ela é relativa. Na hora que você ofende a liberdade, a livre expressão do outro, já está limitado. Então, se falar em conscienciologia, cadê a interassistência? Né? Você tem que ter a liberdade para compreender o outro, tá certo. Eu estou com você nesse ponto. Mas tem uma pergunta aqui também de Foz do Iguaçu. Na pensionologia, página 1, 4ª linha, a manutenção da lucidez perante as ondas holopensênicas das agitações das massas. Pede para você explicar. Gente, o ser Jung, o
psicólogo famoso, aquele dissidente do Freud, Carl Gustav Jung, ele já no início do século XX já dizia: a pessoa se manifesta nos seus piores aspectos quando está no meio da multidão. A multidão, o holopensene de multidão, nivela todo mundo por baixo. Então, na hora que for nessas manifestações públicas com muita gente, eu não estou proibindo ninguém de ir numa manifestação pública. Se a pessoa acha que é o caso dela ir, ela vai, isso é um direito dela. Mas na hora que ela estiver no meio da multidão, é bom que tenha muita lucidez e bom mexer com bastante energia. Não menosprezar a força dos oclopensenes. Essa expressão oclopensene está no manual de redação da Conscienciologia. Não foi não foi uma ideia que o professor Valdo ouviu falar muito a esse respeito, mas lá no manual de redação ele coloca essa ideia do oclopensene, que é o pensene que vem com esse urro das multidões. Isso, se a pessoa não tiver cuidado, ela entra e entra feio. E esquece todos os princípios, as convicções dela. Teve muita gente que entrou, inclusive, em quebra-quebra, e depois mostraram um vídeo da pessoa, ela no meio do quebra-quebra. A pessoa não se reconheceu. Porque ela entrou na onda holopensênica da multidão. É uma onda muito forte, muito poderosa, e não dá para dar bobeira. É isso que eu quero colocar. E quando eu falo onda, a expressão onda me parece que ela é bem adequada, porque é uma energia que vem mesmo. E, às vezes, engloba todo mundo que está no meio do caminho. Outra coisa, pessoal, isso foi a Rosa uma vez que falou. Na época, eu pensava um pouquinho diferente e hoje eu concordo totalmente com ela. Se você mexe com TENEPS, se você mexe com parapsiquismo, se você mexe com energia, pense muito bem na hora de você estar no meio de uma multidão. Para não ter um acidente de percurso com você lá no meio. Não sei. Tá? Então, essa questão aí, quem mexe com parapsiquismo, mexe com energia, mexe com essas... Nós que estamos cutucando a multidimensionalidade com vara curta o tempo todo, essa é uma expressão do professor Valdo, 700 experimentos. Na hora que você vai num contexto desse, você pode estar num contexto em que a sua parasegurança pode estar sofrendo risco. Pode, tá, pessoal? Eu não estou afirmando isso categoricamente, tem que olhar a manifestação, tipo de manifestação. Eu tenho um jeito muito enfático de falar. Eu acho que ninguém tem que dar bola para a minha ênfase. Eu costumo falar isso sempre o tempo todo. Estou tentando sempre flexibilizar e relativizar as coisas aqui. Tá? Então, eu não quero colocar nada, nenhuma noção de verdade absoluta ou dogmatizando qualquer coisa. Mas, em situações como essa, é bom sempre pensar o que você está fazendo lá no meio. É comum, durante essas manifestações de multidão, eu já vi isso acontecer em Florianópolis, porque eu participei do movimento dos caras pintados. Eu fui para a rua na questão dos caras pintados. Lucidez, na época, tendendo a zero, tá? Ok? Beleza? Tá. Feito essa referência, feito esse detalhe, uma das coisas que me chamava a atenção é que, no final desses movimentos, várias vezes caía uma chuva, mas caía uma chuva. Isso me chamava sempre a atenção. Depois, muito tempo é que eu fui entender que aquelas chuvas poderiam ser processo de limpeza do ambiente. As chamadas chuvas energéticas, que às vezes vêm acompanhadas com as chuvas físicas. Nem sempre, mas muitas vezes vêm. É para limpar o holopensene que se forma com a questão de multidão. Tá? Ela pergunta aqui, Foz do Iguaçu também, na tecnologia, página 2, primeira linha, para você comentar mais sobre a técnica do heteroperdoamento discordante. É uma técnica da professora Malo Balona, tem um verbete dela sobre esse assunto. Eu recomendo a leitura, porque, veja bem, você pode perdoar as pessoas, mas não quer dizer que vai ter que concordar com elas, que é uma coisa meio religiosa, é uma influência meio religiosa nesse sentido. Você pode perdoar a pessoa por uma briga, por uma discordância que ficou mais estressante, mas não significa que você vai abrir mão de determinados pontos de vista, das suas autopensionizações, para necessariamente concordar com ela. Eu recomendo, para estudar o assunto de maneira mais aprofundada, ver esse verbete aí da professora Malo. Acho que vale a pena. Tá? Ela tem um verbete exatamente com esse nome. E pergunta também assim, na patologia, também de Foz do Iguaçu, página 2, terceira e quarta linhas, a vivência das ações de cidadania apartidárias, a evitação da alienação e o ato de exteriorizar as melhores energias para os chefes de Estado e governo, independentemente das discordâncias.
São 3 tópicos aí. Eu vou começar pelo último, tá? A evitação aí do negócio. Isso foi o que eu fiz com as lideranças políticas atuais, tá? Porque eu fiz muita crítica ao Bolsonaro, não foram críticas que foram adequadas nas redes sociais, tá? E eu mudei isso, eu fui meio cirúrgico nesse sentido. Parei de fazer qualquer tipo de manifestação nesse sentido e comecei a exteriorizar as minhas melhores energias para ele, principalmente antes da TENEPS. Influenciou alguma coisa? Quando a gente tem, visto o contexto, não posso dizer nada que influenciou alguma coisa, ok? Muitas vezes eu colocava ele como alvo mental. Aí tem a técnica da tela mental. Você traz uma determinada pessoa em que você teve uma pensionização com ela que não foi muito adequada e você exterioriza as melhores energias para ela, ok? Eu fiz isso com o Bolsonaro N vezes. No caso, o que aconteceu? Às vezes eu começava e eu percebia depois que os amparadores tomavam conta e aí começava a fazer uma assistência que era diferente dessa inicial, tá? Que poderia ter ou não ter a ver com o contexto de política, porque na TENEPS quem manda na agenda são os amparadores. Agora, Adriana, você vai ter que repetir os outros 2 aí para mim, por gentileza. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Na fatologia, né, na página 2, a vivência das ações de cidadania partidárias, é o outro item. Foi o que acho que a gente já comentou bastante aqui, que no meu caso foi a questão do movimento pela duplicação da BR-277, tá? Eu continuo até hoje, muito modestamente, mas eu continuo, e pelo movimento que foi até mais intenso, que foi da duplicação não, da construção dos viadutos em Foz do Iguaçu. Okay? Tem gravação minha na internet. Tem, inclusive, gravações minhas na internet falando sobre esse assunto. Se colocar lá no Google Ivo e hashtag viadutos Foz, vai sair talvez algum vídeo em que eu esteja falando a respeito desse assunto para quem quiser depois pesquisar, criticar, ver se eu estou fundamentado, se eu não estou fundamentado. Né? Eu estou doando meu laboratório aí para as pessoas criticarem e pesquisarem nesse sentido. Legal. O outro item é o seguinte, a evitação da alienação. Gente, aí você tem que tomar um cuidado. Às vezes a pessoa polarizou muito e ela pode ir para outro extremo, ok? De não querer nem mais saber de política na vida. Tem muita gente alienada porque doeu muitos calos na hora da política. E a pessoa daí foi para o outro extremo. Ok? Eu acho que é um movimento até natural e que faz até certo ponto parte. Porque você chegar... a questão dos apóstolos e apóstolos, né? Você era muito rígido. Aí tu quer deixar de ser rígido e fica muito mole. Tá? Aí, putz, ficou mole demais, volta a ser rígido. Mas já não volta a ser tão rígido como era antes, entende? E aí depois... volta a ser mole de novo, mas já não está tão mole. Daqui a pouco você chega naquilo que é o caminho do meio. Isso é difícil, tá, gente? Isso tem muito aprendizado nesse sentido. Na mesma coisa em relação à questão da política. Você tem a política saudável, que o Luiz colocou tão bem nas colocações dele. Você sair, por exemplo, da polarização, tomou tanto ferro na polarização e vai para a alienação. Aí viu que estava alienado demais, que isso também estava errado. Aí vai de novo e acaba voltando de novo para a polarização, mas já não volta tão polarizado como era antes. Mas aí toma mais uma na cabeça, levou mais uma crítica, escutou mais uma, volta de novo para a alienação, mas não é tão alienado. E até que chega num meio termo saudável, positivo, cosmoético em relação à vivência política nesse sentido. A Eliana queria falar, né? Não, deixa eu só passar uma pergunta aqui, aí eu passo para vocês, que a Rita está na frente, aí a Eliana, né? Na primeira página, Ivo, na estrangeirismologia, é o último item lá, a glasnost no exercício do poder. É a transparência no exercício do poder. Glasnost é o nome de um amparador russo que atua também na equipe da Consius, tá? Que mexe com a questão aí ele tem uma origem russa, por isso que acho que o nome dele foi dado de glasnost. Mas glasnost é um termo que vem lá da época da perestroika, pelo menos que ficou mais famoso, do Gorbachev, em que se dava a ideia de transparência. Ok? Transparência não é ingenuidade. Transparência, se você está numa condição de poder público, você tem que ser transparente com o povo que elegeu você, e não só com o povo que elegeu, também com os outros eleitores que não votaram em você. Ele está no local público, tem uma questão aí de responsabilidade no exercício do poder público. Por isso a questão da glasnost. Rita, você quer comentar? Ivo, na fatologia,
Eu gostaria que você trouxesse para nós, ou sugestão, se você tem, sobre a libertação do fascínio do poder e sobre a autorremissão das militâncias irracionais. Como é que a pessoa pode conseguir essa autorremissão dessas militâncias irracionais e essa libertação do fascínio do poder? O poder tem escalas, né? Às vezes a pessoa tem um poder e ela ela às vezes nem percebe que ela tem esse poder e vai atropelando. Sim. E vai tomando decisões precipitadas e não respeita os demais. Mas aí eu recomendo, aí pode ser uma outra patologia, que é a chamada síndrome da dominação, que é de autoria, um verbete, se não me engano, que é do Luiz Gonçalves, tá? Em que tem que ver, estudar essa questão dessa síndrome, em que a pessoa está querendo dominar todo mundo, querendo ali. O Churchill, ele tinha síndrome da dominação, bem claramente, ok? Isso não significa que o saldo dele tenha sido todo negativo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Winston Churchill, ele tinha síndrome da dominação absurda em alguns casos, tá? Ele era quando ele estava num cargo inferior, ele era super metido com quem estava nos cargos superiores. E quando ele estava no cargo superior, ele detestava se alguém fosse se meter com ele nas decisões que ele tinha que tomar, tá? Ele tinha um quadro ali bem claramente nesse sentido. Então, agora, a autorremissão, minha cara, nesse sentido, o que eu vou te falar, tá? Eu acho que ela vem muito depois de bater na cabeça. Aí tem duas coisas. Ou a pessoa faz um movimento espontâneo dentro dela de autorremissão, investindo no estudo, na mental somática e no autodiscernimento, para poder fazer essa remissão. Mas vamos convir, a maior parte das pessoas, essa ideia de autodiscernimento, para quem está envolvido com a militância política apaixonada, passa a séculos de distância, séculos-luz de distância. Nesse caso, às vezes, o que vai ajudar na remissão são as pancadas de caráter emocional. Quando pega na emoção e o troço doeu demais. Outra coisa, certas decepções na militância política, elas são verdadeiras pérolas evolutivas. Ajudam muito quando a pessoa fica decepcionada. Às vezes, na hora que a decepção está acontecendo, a pessoa jamais vai aceitar isso que eu estou comentando aqui, tá? Okay? Na hora que a decepção está acontecendo. Tempos depois, aquela foi a melhor decepção que poderia ter acontecido. Então, muitas vezes eu vejo que é mais por aí, e muitas vezes os amparadores podem vir a aproveitar esses momentos de decepção em relação a grupos, partidos, para poder ajudar na renovação de determinadas ideias. Então, são esses dois. Ou a pessoa investe no autodiscernimento, o que um militante político apaixonado é difícil. Acho que é mais fácil ter uma remissão a partir de determinadas situações que mobilizam o processo emocional. Não sei se eu estou sendo claro aí, acho que ajuda nesse sentido. Tá? Outra coisa, para quem tem algum parente que está com militância política apaixonado ou alguma coisa nesse sentido, muita paciência, né? Como diria o professor Valdo, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Um outro tópico aí que você tinha falado, desculpa, Rita, você comentou também uma outra coisa. Não, de maneira geral, você já comentou a libertação do fascínio do poder, né? Tá. E a remissão das militâncias irracionais. O fascínio de poder tem um movimento que ajuda nisso, conscienciológico, chama-se descensão cosmoética. Tá? Na hora que a pessoa vivenciou uma situação de poder, vivenciou alguma questão de poder mais séria e ficou muito fascinada por isso. Claro que aí vamos supor que para fazer essa descensão a pessoa já tem que ter chegado no autodiagnóstico. A descensão é um movimento de autoenfrentamento. Tá? O autodiagnóstico é quando ela se tocou que ela exagerou no processo do poder. E aí o autoenfrentamento disso, dentro da questão da autoconsciencioterapia, é a pessoa fazer a descensão cosmoética, ou seja, ocupar, abre aspas, cargos mais baixos. A palavra cargos mais baixos não é o que melhor traduz a realidade, não. Mas ela abre mão do poder, abre mão de condições de personalismo e vai fazer, às vezes, muita assistência silenciosamente, sem ninguém ver. Ok? Então, acho que aí eu consigo, não sei se eu consegui responder completamente as duas perguntas, mas eu acho que eu dei um caminho para as duas situações. Não, está ótimo, obrigada. Liana? Ivo,
Considerando a hipótese de que uma parte ou uma boa parte dos intermissivistas tiveram um retroego político, em que em algum momento a gente pode ter, né, polarizado, ter sido extremista, é bem provável, e que estamos num processo de reeducação nesse sentido, você vê risco que dentro da conscienciologia a gente possa fazer esse movimento, ou seja, às vezes defender de forma polarizada e extremista, entre aspas, a própria conscienciologia, sem considerar outros processos? Você vê que isso pode acontecer, que acontece ou já aconteceu? Eu acho que isso já pode acontecer. Acontece atualmente, pelo menos eu não estou vendo. De repente pode até estar acontecendo, eu não estou vendo, ok? Mas já vi que já aconteceu em determinadas circunstâncias, ok? Nesse sentido, eu acho que temos que tomar muito... Eu vejo que o remédio é mais a questão do autodiscernimento. Agora, a gente tem uma vantagem. A nossa média coletiva, ao meu ver, é muito boa. Se começar, 2 ou 3 começar a surtar no processo de polarização, pelo menos vai ter alguém para puxar a pessoa. Há uma tendência de ter alguém para puxar a pessoa de volta para o chão. Tá? Acho que isso dá uma defesa muito boa nesse sentido. Ok? Mas isso aí, outra coisa, tem que evitar a corrida eleitoral, tem que evitar a corrida partidária eleitoral. Tá? Esses troços são negativos. Corrida eleitoral é um negócio que é ruim, não é uma coisa positiva. Tá? Pode ter questionamentos. Eu sei que tem gente que questiona isso que eu estou colocando aqui agora, tá, pessoal? Então, aberto para debate. Mas ânimo de corrida eleitoral, eu não acho isso bacana. Eu acho que a gente tem que ter uma condição profilática o tempo todo nesse sentido. Lembrar que o professor Valdo, aí tem isso internamente. E agora também acho que a gente tem que tomar determinados cuidados externos. Tá? Eu não acho bacana ficar tomando determinadas bandeiras aí da SOCIM. Ok? Tá? Não estou dizendo todas as bandeiras, não. Estou falando de determinadas bandeiras. Principalmente as bandeiras político-partidárias. Acho que tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Veja bem, a pessoa tem todo o direito, se ela quiser disputar uma eleição, a gente já teve experiência disso na CCCI, eu penso que o melhor, hoje, pessoal, hoje eu estou vendo retrospectivamente, eu fiz parte dos fatos em determinadas situações, e hoje eu estou conseguindo pensar com a cabeça mais fria numa condição de evoluciente que está mais em remissão. Tá? Tem certas coisas que o melhor é fazer um desligamento positivo, se quiser ir disputar a política partidária, se desliga das instituições conscienciocêntricas, na boa, tá? Vai lá, entra, se quiser, se você acha que isso está dentro da cláusula da sua Proexis, mas deixa a coisa separada. E olha, e mesmo quando está bem separado, ainda não quer dizer que não vão surgir fagulhas. Bem chatinhas e incômodas, de passagem. Mas pelo menos é o mínimo que tem que ser feito dentro desse contexto. Jamais, em hipótese nenhuma, trazer os assédios da SOCIM, no que se refere a esse momento que a gente está vivenciando, para dentro de certas questões da comunidade. Isso eu tenho para mim, isso para mim é uma profilaxia. Tenho isso bem claro. Tá? Voluntário pode pensar politicamente do jeito que ele bem entender. Não tem problema nenhum. Eu jamais vou cortar diálogo nenhum com o voluntariado em função do que a pessoa pensa em X, em Y, em Z, em que partido for. Isso eu acho que tem que ficar bem claro para todos, na minha modesta opinião. Tudo bem, Leandro? Vou fazer uma pergunta aqui, mais umas 3 perguntinhas, aí eu passo para a sala novamente, tá? Uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu também. Na argumentologia, página 4, o questionamento é o seguinte: para quem convive em ambientes universitários, não é raro ver docentes se expondo aos autoposicionamentos políticos e ideológicos, né? Notadamente em cursos de área de humanas, seja dentro do ambiente de ensino ou em redes sociais. Eventualmente, até as instituições públicas se posicionam politicamente de maneira aberta. Considerando o parágrafo lá da educação e a forte interação que ocorre entre professor e aluno, como você observa tal prática? Não. Se tem alguma coisa que está anulando a sua lucidez para você chegar e ficar afiliado a uma determinada ideologia, eu ficaria muito atento a isso. Não penso que isso seja um movimento positivo. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado também de ir para o extremismo, de como é que é? Esses professores estão fazendo isso, então vamos acabar com todos os professores, né? De fazer um movimento, um contramovimento extremista nesse sentido. Eu já tive aulas com muitos e muitos professores nas faculdades, etc. Muitos deles defendiam, sim, determinados posicionamentos políticos em determinadas situações. Alguns dos quais eu não concordava.
bem claramente, ok? Isso não significa que esses professores, no desenrolar da formação, não tenham me ajudado um monte, ok? O que eu estou tentando falar aqui é um movimento de antipolarização. Porque a discordância jamais pode ser guerra. Tá? Então, na hora que um professor, supondo que a pessoa está lá na faculdade, o professor lá defende uma ideologia XYZ, não estou nem entrando em qual que seja essa ideologia, ok? Você não precisa concordar com aquela ideologia e você não precisa entrar naquela onda. E isso não significa que você não possa conviver com aquele professor, aproveitando, inclusive, tudo aquilo de positivo que ele tem para dar. Okay? Isso é que eu consegui da minha experiência, em termos até de vivência acadêmica. Agora, tem certos assuntos, principalmente nas ciências humanas, cara, que é complicado você ministrar uma aula e dar uma aula de certos assuntos sem você dar um posicionamento. Vou dar o que eu falo na minha experiência profissional, porque eu sou professor. Às vezes, em determinados assuntos, por exemplo, às vezes eu tenho que falar de movimento antimanicomial, reforma psiquiátrica e certas coisas que têm uma conotação política óbvia, ok? E aí eu falo desses movimentos, exponho eles, informo sobre esses movimentos. E às vezes eu coloco determinadas condições seguintes. Quando eu exponho uma determinada opinião, que eu acho que vai ajudar naquele contexto, eu deixo claro que é uma opinião e que ninguém precisa concordar com ela. Tá? Okay? O professor ele tem muito mais um papel de informar, ajudar na formação, mas ele não pode passar da fronteira do convencimento. Se ele começar a querer insistir em convencer as pessoas, alguma coisa nesse sentido, ao meu ver, está muito errado. Ok? A pergunta de Paz do Iguaçu também diz o seguinte: observe que alguns negacionistas científicos, por exemplo, antivacina, fundamentam-se em uma atitude que se assemelha à descrenciologia, de considerar o consenso científico enquanto mera crença. Será que se pode falar nesse sentido de pseudo-descrenciologia, em que, com a desculpa da descrença, a pessoa se permite acreditar em qualquer coisa, por exemplo, fake news, youtubers? Olha, eu acho que aí tem uma questão também da pessoa fazer uma avaliação crítica do nível de credibilidade, tá? E checar as fontes das informações, ver tudo direitinho, analisar. Eu acho que é criticidade aí, pessoal. A resposta para isso é criticidade. Eu não vejo outra maneira. Então, vão dar informações. Eu já vi determinadas situações de pessoas defendendo que em Manaus não estava morrendo gente, isso na primeira onda, tá? Em Manaus não está morrendo tanta gente assim, não. Estão enterrando caixão vazio. É só caixão vazio que está sendo enterrado, tá? E vi pessoas defender isso com vídeos, inclusive, que não eram nem de Manaus, tá? Em uma situação muito fora de qualquer senso crítico nessa situação. Então, avaliar credibilidade é uma formação importante. Hoje é dia do jornalista. Dia 7 de abril é dia do jornalista. Eu acho que vale a pena dizer que esses profissionais, em épocas de polarização, gente, que esses caras sofrem, não está no gibi. Sofreu na época do governo PT e continuam sofrendo agora, ok? E só tomando pancada de tudo quanto é lado. Eu acho que o exercício cosmoético do jornalismo é fácil? Não é fácil. Mas ele é imprescindível. E eu acho que checar credibilidade, checar informações, você ler e reler de diversas fontes, isso é importante. Não ficar apenas com uma fonte. Agora, acreditar. Gente, por favor, não acredite em tudo que chega no WhatsApp. Eu acho que, eu não sei se estou falando alguma coisa óbvia, mas acho que é importante citar isso aqui. Porque o que chega de bobagem nesse WhatsApp, tá? Sem uma autoria, sem dizer qual que é a fonte, não dá data, não diz nada, fala alguma bobagem lá qualquer e o povo acredita nas bobagens alucinantes que tem nos grupos de WhatsApp. Okay? Você sabe, no Brasil teve governador que se elegeu só em função de grupos de WhatsApp. Criou 800 grupos de WhatsApp e ajudou na eleição. Okay? Então, isso tudo é uma condição que tem que ser muito vista. Acho que a média da população está melhorando nesse sentido. Tá? Acho que as fake news estão começando a perder força. Acho que nas próximas eleições elas não vão ter tanta força quanto tiveram em outras eleições, na minha modesta opinião. Espero que eu esteja nesse sentido, espero que eu esteja certo. Vamos ver se vai dar certo ou não. Fake news, pessoal, eu estava lendo uma biografia de Júlio César. Eu leio muita coisa sobre a Roma Antiga. Tá? E eu li também um livro da Mary Bird sobre SPQR, Senatus Populus que Romano, né? O Senado e o povo de Roma.
que é uma expressão, inclusive, que o povo da extrema-direita usa adoidado hoje em dia. O que acontece? Lá, propina, fake news, boato, calúnia. Gente, não mudou nada. Tá? Só que hoje tem a questão de tecnologia que dá uma amplificação muito poderosa nesse sentido. Tá? Para quem quiser estudar essas coisas de Roma, eu recomendo o livro da Mary Bird, chamado SPQR. Está aqui, vou até pegar. O símbolo hoje, o pessoal, está sendo usado muito por gente da extrema-direita, tá? Mas aqui não tem nada a ver com a extrema-direita, é um livro de história. Bacana. Da Mary Bird, vale a pena aí para quem quiser depois estudar. Eu falei muito do Churchill aqui, só vou indicar, depois já passar rapidinho aqui, porque eu sei que tem mais coisa para ser feita, que é a biografia do Churchill, essa aqui, um calhamaço, mais de 1000 páginas, tá? Para você entender aí bem a situação de um cara que defendia muito a democracia, mesmo cheio com os furos sem tamanho, mas vale a pena entender as coisas dele. É uma pergunta aqui de BH, Minas Gerais, né? No seu entendimento, o que pode estar por trás da alienação, você já falou um pouquinho, né? Mas está por trás da alienação política em um momento histórico de fartura de informações. Vou falar em relação à questão da CCCI, do povo da CCCI. Tem muita gente com retrotrauma ligada à política. Claramente. Retrotrauma é coisa do passado mesmo. Tem vários exemplos nesse sentido. A pessoa aquilo ali ainda é uma ferida aberta para a pessoa. E sabe mais? Dependendo da situação, às vezes é bom a pessoa não mexer mesmo. Tem que deixar a ferida cicatrizar. Bacana. E aí pergunta também o seguinte, dentro da política autoevolutiva, qual o maior autoaprendizado para a política que podemos auferir neste momento? Universalismo na interassistência parapsíquica. A sua TENEPS, se a pessoa que fez a pergunta faz a TENEPS, recebe todo mundo? Você já está saindo dos seus rabos presos que a TENEPS estava atendendo e já está chegando no nível de generalismo tenepsológico para atender uma quantidade maior de consciências? Eu vejo que no ponto que está ao nosso alcance, tá? Porque essa questão de parapolítica, eu acho que só mesmo os serenões é que vão ter maior domínio amplo a respeito desse sentido. O que está no nosso alcance, eu vejo que é a questão da interassistência parapsíquica universalista. Pelo menos é isso que eu tento vivenciar, aos trancos e barrancos, mas a gente continua tentando. Bacana. Luiz, você quer falar alguma coisa? Eu estou achando que você quer falar. Eu acho, assim, o Ivo conduz, né, essa discussão por uma linha, que é a linha paradigmática. Eu acho que quando nós conseguimos aproximar a nossa vivência do paradigma consciencial, traz assim uma outra perspectiva sobre esse tema que basicamente tem muita relação com o poder unidimensional. Eu vejo essa obsessão, essa maluquice, essa loucura toda, ela deriva de uma dificuldade emocional básica. No final, os nossos maus políticos, maus homens, são seres humanos convencionais, como os nós próprios, com alguns desajustes, geralmente emocional, cognitivo mais sério e agindo mal. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da política, admiro muito os políticos medianos ou bons, porque é dificílimo. O voto é uma coisa dificílima de ter um voto com algum nível de ética, cosmoética, ou mesmo seja o voto que for. O político, por pior que ele seja, na minha opinião, ele tem lá o seu mérito para estar desempenhando aquele papel e aquela necessidade. Eu acho que é muito bacana abrir esse campo para nós pensarmos bem dos nossos políticos, que eles são fundamentais para o processo democrático e a nossa vida em sociedade. Agora, quando o Ivo traz um outro viés do intermissivista, trabalhando aí a partir do seu curso intermissiva e trazendo para essa dimensão paradigma consciencial dentro desse tema, isso muda de conformação total de interesses, porque eu acho que o grande afastador dentro de uma dinâmica emocional, consciencial do intermissivista é o seu foco de interesses, porque o processo de extremismo, esse processo manipulativo político, ele é unidimensional.
alguém que começa a amadurecer o seu parapsiquismo, levar em conta as suas parapercepções, ter projeções lúcidas, é muito improvável que essa pessoa tenha esse apaixonamento por ideologias políticas dessa dimensão. Por melhor que seja, direita, esquerda, centro, são um conjunto de ideias, até certo ponto frágeis, pobres e parecidas, de como estruturar e distribuir as riquezas dessa dimensão. Ponto. Não vão muito além disso. E a hora que nós falamos de holocarma, na hora que nós falamos de multidimensionalidade, de cosmoética, de seriexologia, é um nível de abordagem que viabiliza, assim, quando essas fichas caem, introjetam profundamente, é meio que automático. Em termos civistas, ele continua admirando os políticos, admira a política, mas o interesse dele, a mobilização dele por fazer esse tipo de situação, ela derrete. É natural que um tenepsista veterano, funcionante, ele não faça polarizações, ele não faça manipulações políticas, ele não faça apaixonamento, encantamentos, porque é a vivência do paradigma consciencial. Então eu acho que esse trânsito, porque esse tema, até certo ponto, ele é um tema de interparadigmas, né? A sociologia, a política é um paradigma muito estabelecido na SOCIM, e nós estamos, assim, fazendo uma leitura desse processo a partir do paradigma consciencial. Essa transposição paradigmática inclui nós, em termos civistas, que eu acho que é o grande desafio, porque existem dias difíceis para todos nós, e de menor lucidez, de maior dificuldade, de apaixonamentos. Aí o Ivo traz lá no detalhismo uma questão lá da efeitologia, o efeito da diminuição dos assédios interconscienciais pelo amadurecimento dos posicionamentos políticos. Eu acho que se pensarmos nisso, no efeito desse amadurecimento, resolve a nossa demanda, porque o nosso maior desejo é a desperticidade, é o MOFIEX. Então, assim, a nossa, vamos dizer assim, talvez não seja a melhor palavra, mas ela conecta com o tema, a nossa ganância, ela é evolutiva, interassistencial. E aí você precisa escolher. Ou você atende a sua paixão polarizadora da política, de criticar, de ser ácido, ou você atende a sua desperticidade, né? Isso sem entrar na alienação. Eu acho que esse trânsito, essa discussão, ela é muito rica e vale a pena ser refeita, revisitada. E a minha fala aí, o meu abraço para o Ivo e para todos que estão trabalhando com isso, é a releitura de um tema tão polêmico pelo viés do paradigma consciencial. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a equipe toda e o Ivo pela escolha. Parabéns e vamos tocando aí. Um dia desses a gente melhora nesse assunto, estou convicto disso. Ivo, então, um último recado, alguma última coisa aí que você queira falar? Sim, eu queria frisar a questão aí da interassistencialidade, tá? O que me puxou dentro dessa discussão, o que me ajudou muito dentro dessa discussão e amadurecer esses pontos, foi a questão da interassistencialidade. Eu vou reler aqui a frase enfática para a gente poder dar um encerramento. A antipolarização política é condição fundamental para com o civilista vivenciar a interassistencialidade de caráter, não está na frase, mas eu vou acrescentar, de caráter parapsíquico, de maneira mais ampla e universalista, sem sectarismos partidários. Pelo menos foi essa a mensagem que a gente tentou passar aqui. Meu muito obrigado a todos. Então, gente, muito obrigada a vocês também, toda a equipe aí do CAEC, da Enciclo Sapiens, e vamos às nossas pontuações de hoje. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 719 acessos ao vídeo, 105 teletertulianos, 8 tertulianos na sala virtual, 14 perguntas e participações na sala e 22 perguntas enviadas online. Para amanhã teremos o verbete Banalização da Retrocognição, da especialidade Retrocogniciologia, com a verbetógrafa Daiane Rossi. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.